Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria do projeto Comida e Cultura e do estúdio Escotilha. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram, @Projeto Comida e Cultura, ou no canal do YouTube Comida e Cultura. As eleições municipais estão chegando. Você está contente com o nosso sistema atual? Afinal, o que você acha? Que tal pensar o impossível, obedecer menos e fazer mais? Hoje quem conversa é Nurit Ben Suzan. Comida e Cultura. Olá! Oi, tudo bem? Tudo e você, Nurit? Certo. Então, bem-vinda aqui ao Projeto Comida e Cultura. A Nurit Ben Suzan, ela é bióloga, ela é escritora, ela é ativista pelo meio ambiente. E, Nurit, você se descreve uma ex-humana, né? Que está desacreditada da humanidade. Então, eu adoro essa descrição que você faz de si mesma e queria que você contasse um pouquinho sobre isso. O que é desistir da humanidade? Então, essa ideia de desistir da humanidade é porque, quer dizer, na verdade muito mais uma provocação do que uma desistência real. Mas, tanto é que eu sempre digo que eu desisti de ser humana, mas eu continuo sendo bióloga. Então, na verdade, o que acontece é que são tantas vezes, tão reiteradamente, a gente vem percebendo que a gente, como espécie, como humanidade, tem falhado barbaramente em atender todos os seres da nossa espécie, em manter o planeta minimamente saudável, que você vai desesperançando, né? Então, na verdade, é uma provocação, mas é também um retrato da minha desesperança, do meu pessimismo. Apesar de que eu acho que a gente não deve parar nunca de lutar, eu tenho sentido que nos últimos tempos eu faço isso muito mais como um imperativo ético, até do que como uma real esperança de uma mudança radical que leve a gente a um cenário de pensamento mais coletivo, mais solidário, a uma alternativa real ao desenvolvimento. Me diz uma coisa, hoje em dia você atua bastante no Instituto Socioambiental, né, no ISA, então eu queria que você contasse para quem está assistindo o que é o Instituto, para quem não conhece, e qual que é a sua atuação lá, o que você faz lá. Então, o Instituto Socioambiental é uma ONG socioambientalista, e aí vale um parênteses para explicar um pouco que existe uma diferença entre uma ONG ambientalista e uma ONG socioambientalista. A ONG socioambientalista, hoje, talvez, coisas já tenham andado e se confundem um pouco. Mas houve um determinado momento, algum tempo atrás, onde as organizações ambientalistas estavam muito longe das comunidades, dos povos indígenas. Então, tinham uma ideia de conservação da natureza que muitas vezes era uma conservação sem gente, que é uma coisa esquisita, porque a natureza que a gente vê aí fora e aqui dentro, em todos os lugares, ela é uma coisa amalgamada na gente. Então, não existe, na verdade, natureza sem as pessoas e sem as comunidades. E quando você pensa em povos indígenas, comunidades locais, que estão envolvidos com a floresta, com o cerrado, com os desertos, savanas, desde sempre, essa interação que eles têm com os ambientes faz com que a natureza que a gente vê ali pode parecer uma natureza selvagem, na verdade ela é um resultado da interação. A paisagem é um resultado da interação entre as pessoas e aquele ambiente físico. Mas tudo isso é para dizer o seguinte: a galera socioambiental veio para tentar responder esse vazio que existia no movimento ambientalista, que era o vazio da presença das pessoas, da importância de povos indígenas, comunidades locais, na conservação da natureza, da biodiversidade, da paisagem. Então, o ISA, o Instituto Socioambiental, nasceu há 26 anos atrás. Ele é uma ONG que trabalha especificamente em 3 territórios. Trabalha no Xingu, no Alto Rio Negro, também ali na terra, em Roraima, na terra Yanomami, ou seja, subindo o Rio Negro ali, seus afluentes, e também no Vale do Ribeira, com as comunidades quilombola no estado de São Paulo. Mas o ISA também tem, a sede do ISA é em São
São Paulo, mas a gente tem um escritório aqui em Brasília, que é onde eu trabalho, que é um escritório de política e direito socioambiental. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito com a questão do conhecimento tradicional, do conhecimento de povos indígenas, de comunidades locais, desse conhecimento que é fundamental na conservação das paisagens e que é extremamente desvalorizado. Quer dizer, a gente sempre tem uma ideia de que o conhecimento dos povos originários é um conhecimento que, no máximo, serve como subsídio para o conhecimento científico. Mas nunca a gente para entender que ele é, de fato, um outro corpo de conhecimento que funciona numa outra lógica e que tem muito a nos ajudar, ainda mais nesse momento que a nossa sociedade está super em xeque, né? Com a pandemia, com a crise climática e muitas outras coisas. Né? Quando que você acha que a humanidade assim parou de ter medo da natureza e começou a usar a natureza só como recurso? Onde foi esse rompimento, assim, né? Eu acho que foi um processo, né? De passar a temer, deixar de ter medo. A natureza era uma coisa assustadora, né? Bichos ferozes, prontos para nos comer, toda essa situação de você não tem o que comer, ou eventualmente tem muito, eventualmente não tem nada, você tem enchentes, você tem chuva, você tem fome, você tem seca, mas eu acho que à medida que a gente conseguiu, como espécie, ter algum controle e entender um pouco melhor o processo da natureza, a gente começou o nosso medo começou a cair, principalmente à medida que a gente começou a inventar técnicas que nos permitiam, como a agricultura, que nos permite, né, ter mais constância na alimentação, técnicas para matar animais selvagens, para a gente se abrigar do frio, para a gente se abrigar da chuva. Então, mas ainda assim a gente tinha muito medo. Eu acho que tem um momento que é difícil dizer qual mas é que a gente deixa de ter medo, mas parece que a gente passou de um extremo para o outro. Antes a gente tinha medo como espécie, mas depois a gente começou a achar que a gente poderia dominar de tal maneira a natureza que ela passaria, então, a nos servir. A gente saiu daquela situação onde a gente passa o tempo todo com medo para essa situação onde a gente simplesmente acha que a natureza é um conjunto de recursos que estão aí para garantir a nossa sobrevivência. Até esse momento que a gente vive atualmente, que é um momento de tamanha arrogância da espécie humana, que acha que vive independente da natureza, né? Como se o que a gente comesse, o tipo, e toda a garantia de água, qualidade de ar, fertilidade do solo, polinização e até uma estabilidade climática não dependesse da natureza, né? Pois é. Eu li num texto recente aí que você escreveu, de um livro do Frederick Gross, que você tem falado bastante dele, né? O Desobedecer. E a citação é essa aqui: somos solidários das injustiças produzidas em todos os lugares, né? Então, eu queria que a partir disso você falasse um pouco pra gente como que você vê a responsabilidade de todos nós, justamente nessa situação que a gente está vivendo, que você já estava falando aí, da pandemia. Pois é, eu acho que o Ferdinand Gross, ele traz essa ideia da responsabilidade infinita, responsabilidade sem limites, que é muito interessante. Até o livro nem foi escrito por ocasião da pandemia, mas ele é extremamente adequado para esse momento. Eu acho que ele dá duas dimensões, entre outras, da responsabilidade, que são particularmente interessantes nesse momento. É a responsabilidade do mundo, é a responsabilidade que a gente tem com o mundo. Você não pode, claro que você não é o único responsável, mas também se eximir dessa responsabilidade pelo que acontece no mundo. Então, quando você pensa, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Desmatamento da Amazônia, eu não. A Amazônia está lá, eu estou aqui, né? Eu não sou garimpeira, não sou motosserra, não. Mas, na verdade, quando a gente pensa, é claro que a gente tem uma parcela de responsabilidade sobre o desmatamento da Amazônia. Você tem isso quando você come. Quer dizer, o que você come? Você come carne? Então de onde vem essa carne? O que você consome? Quais são os contingentes de coisas que você consome? Pode te ligar pelas cadeias produtivas ao desmatamento da Amazônia. Mas não é isso. Na verdade, a nossa própria, digamos, à medida que você não se posiciona ou que você se mantém neutro, você também é cúmplice do que está acontecendo. Então, na verdade, tanto pelo consumo quanto pela neutralidade ou pela inação, a gente está ligado, sim, ao que acontece no mundo. Então, a gente está falando de desmatamento da Amazônia, mas a gente pode falar da crise climática, a gente pode falar da crise da água, a gente pode
falar da desigualdade, do racismo, do preconceito, da discriminação. Todas essas coisas a gente tem uma responsabilidade compartilhada com todos os outros seres do planeta sobre o que está acontecendo, seres humanos do planeta, sobre o que está acontecendo. A outra responsabilidade, que é muito interessante, é essa que ele chama da responsabilidade com o vulnerável. Ou seja, você que não está numa situação vulnerável, você tem sim uma responsabilidade com aquela pessoa ou com aquele organismo que está numa situação vulnerável. Não é porque você acha que você não pode fazer nada, ou porque você acha que, não, o que eu tenho a ver com essa pessoa? É que você deveria se eximir dessa responsabilidade. Mas, por fim, talvez a coisa mais interessante que o Gross traga para a gente nesse momento é que a gente precisa entender que a gente precisa pensar mais criticamente para poder conceber algum futuro pós-pandêmico. A gente não pode estar pensando o pensamento já pensado, o chamado pensamento com corrimão, como a Hannah Arendt dizia. A gente precisa pensar um pensamento novo, um pensar crítico, né? E isso é que pode trazer alguma esperança e alguma possibilidade de futuro na pós-pandemia. Eu até brinco dizendo que a gente devia obedecer às recomendações da rainha branca de Alice no País das Maravilhas. A Alice encontra a rainha branca, e aí a rainha convida ela a pensar em alguma coisa impossível. Aí a Alice diz, ela pensar que impossível não serve para nada. E aí a rainha diz, não, inclusive você serve sim, e você não pensa em nada impossível, porque você não tem a menor prática. Eu, quando tinha idade da rainha para Alice, eu pensava em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Então eu acho que, na verdade, aceitando o convite da rainha, a gente precisa pensar em coisas que parecem impossíveis, que a gente já perdeu a prática de pensar, mas que podem se tornar possíveis, e se tornarem possíveis, podem fazer do futuro pós-pandêmico uma coisa, um mundo melhor. Então, o problema é que o imaginário é tão colonizado que a gente tem até dificuldade de pensar em alguma coisa que parece impossível, mas que poderia ser possível se algumas coisas mudassem. E talvez esse momento, confesso que eu sou meio pessimista, mas talvez esse momento da pandemia, que o mundo desacelerou, que a gente vê que a nossa sociedade, a nossa forma de viver está em xeque, talvez esse momento serviria para a gente tentar imaginar, pensar um novo mundo e novas possibilidades. O livro que perguntaram aqui qual é o livro que você tinha falado é o Desobedecer, né, do Frederick Gross. E aí eu fico pensando, quando você estava falando isso, assim, como que a gente consegue sensibilizar essas pessoas que até agora preferiram ou até decidiram, eu acho, não ver o que está acontecendo, né? E aproveitar para te perguntar, dentro dessas mudanças impossíveis que você falou, será que, principalmente uma mudança de modelo econômico, não seria, assim, imprescindível para que a gente conseguisse pensar em novos modelos gerais? Eu acho que essa sua primeira pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que você faz para mobilizar as pessoas? Como é que você faz? Como é que você traz as pessoas para esse pensamento crítico, né? Pensamento pensante, né? É muito difícil, eu acho que é muito difícil, porque a gente vem há, sei lá, 300 anos sendo humanizado, adestrado, domesticado para pensar de uma certa forma e achar que só essa forma é a forma certa de pensar e que só tem esse jeito, e que se não for desse jeito, ou a gente não vai sobreviver, ou a gente não vai ter sucesso. Na verdade, como trazer as pessoas para esse modo diferente de pensar que é o grande desafio. Na verdade, eu não sei qual é a resposta. Eu não sei como é que a gente faz para agregar essas pessoas. Eu acho que é muito importante no convite a você pensar de uma forma mais crítica, de você mostrar outros caminhos, mas não é fácil. Não é fácil porque a gente está lidando aqui com um projeto colonial, o regime capitalista, um conjunto de forças que impelem a sociedade, a gente, cada um de nós, para esse modelo. Então, é muito difícil. Agora, quando você pergunta se não seria necessário uma mudança no modelo econômico, eu acredito, sinceramente, que só haverá uma mudança radical da forma que a gente precisa se houver, de fato, uma mudança no modelo. Mas não basta uns ajustezinhos, uns remendinhos, vamos fingir aqui que somos sustentáveis, a gente faz uma coisinha ou outra. Precisa criar uma alternativa real
ao desenvolvimento. Uma coisa que respeite mais as comunidades, os coletivos, onde tem espaço para diversidade de modos de vida, e não seja todo mundo vivendo do mesmo jeito. E quando você não vive desse jeito, você não consegue uma chancela de ser bem-sucedido. A gente não pode mais ter uma régua da tecnologia que diz que quando o cara precisa ter um monte de coisas, um monte de tecnologia para garantir que ele seja bem-sucedido. Que é isso o sinônimo do sucesso. É correr loucamente numa corrida sem fim, que não leva a lugar nenhum, que deixa um rastro de destruição, que é o sucesso. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá. Me dá um beijo que eu quero teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, a ciência que instiga o meu eu. Já foi, quero andar por aí, descalça, sem nada, ao lado de um vinho, deitado na mesa de um bar. Reconheço teu cheiro ao entrar, que me deixa louca, rouca. A moça não vai aguentar. Para, pá, pá, pá. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá. Me dá um beijo que eu quero teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, ciência que instiga o meu eu. Já foi, quero andar por aí, descalça, sem nada, ao lado de um violão, na mesa de um bar. Reconheço teu cheiro ao entrar, que me deixa louca, rouca. A moça não vai aguentar. Para, pá, 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 pá. Para,
com o riso acanhado, meu bem. Me chame de tua. É porque a gente vinha assim, né? Tudo isso que você estava falando, exploração dos recursos naturais, do desenfreado de agrotóxico, enfim, o desperdício, né? Todas essas questões que vocês ambientalistas vêm estudando há milhões de anos até, né? Milhões, não, mas há muitos anos, já estavam mostrando para a gente que a gente, se não freasse, ia dar com a cara no muro a 500 por hora, né? E por outro lado, ficam essas instituições aí engessadas que parece que não conseguem pensar num novo modelo mesmo, né? E quando a pandemia chega, é impressionante como ela mostra que se parar mesmo, a natureza ela consegue se restaurar de uma forma incrível, né? Assim, você falou que você é pessimista, eu sou muito otimista, até demais às vezes. E aí eu fico tentando ver essas notícias, assim, até para conseguir sobreviver e passar por tudo isso, né, que está acontecendo. Então eu fico pensando que o que faltam mesmo são caminhos do meio, né? Pensar nessas coisas impossíveis que você falou, né, da Alice, da Rainha Branca, para ir absorvendo essas coisas impossíveis, porque tem pessoas que são muito engessadas, né, de pensamento. A gente não vai conseguir que elas mudem de uma hora para outra, e são milhões de pessoas no mundo todo, né? Então eu fiquei pensando que essa sua ideia de pensar no pequeno produtor, em maneiras diferentes de se viver, né, e coabitar, né, mesmos lugares, não achar que o indígena, por exemplo, é um cara que está vivendo no século passado, que, né, pelo contrário, né? Entender o que cada um pode trazer de melhor, da sua inteligência para criar um mundo melhor. Claro, é muito utópico pensar em tudo isso, mas eu fico vendo que a pandemia tem feito muita gente refletir, mais gente, né? Refletir do que antes, sei lá. E aí eu queria aproveitar para contar um pouquinho o que é o nosso projeto, Comida e Cultura, que ele é um projeto que é um projeto otimista. O que a gente faz? A gente ensina crianças a cozinhar. Então, a gente está no currículo de 2 escolas aqui em São Paulo. Então a gente dá aulas para crianças de 1 a 10 anos, todas as semanas eles têm aulas, mas eles não vão simplesmente aprender a fazer um bolo. A gente mostra o alimento de forma sistêmica, mostra quem é que plantou, onde foi que plantou, o que precisou para o alimento chegar até aqui, o que foi gasto, o que não foi, para daí a gente trabalhar com o alimento, fazer uma comida e comer com eles. Então a gente entende que manter a consciência dessas crianças, que acho que a gente já nasce com essa consciência, né? Conversando com a Mônica Passarinho outro dia, que também é uma bióloga, ela falou, essa consciência, não é que a gente precisa se conscientizar que a gente faz parte da natureza, a gente nasce com essa consciência e a gente vai perdendo ela. Achei isso super bonito. Então o papel do educador seria manter essa consciência, né? Desse pertencimento à natureza. O brincar não começa no brinquedo, né? A comida também não começa só no cozinhar, né? Pra gente entender tudo isso, você tem que entender, você tem que trazer a criança para esse lado. E aí eu queria te perguntar, o que a gente pode, ao invés de pegar da natureza, o que a gente pode observar na natureza que sirva como inspiração e modelo? Assim, você como biólogo, eu acho que você deve ter dezenas de exemplos para dar pra gente que podem até ajudar a gente a pensar nessas coisas impossíveis que você falou, né? Sim, eu vou falar sobre isso, mas antes até queria fazer um comentário sobre o projeto Comida e Cultura. Essa ideia de mostrar para a pessoa de onde as coisas vêm, parece uma coisa tão normal, né? Tão fácil, tão simples, mas é uma coisa fundamental. Porque você vê, a gente está aqui enfrentando essa pandemia, a gente já enfrentou outras pandemias que atingiram os humanos e muitas que atingiram os animais.
E uma boa pandemias nasceram nessas fazendas industriais de criação de animais para o abate, né? Para a produção de proteína animal. Os animais são geneticamente semelhantes, né? Então a doença vem ali e mata todos os animais. Enfim. Agora, a maior parte das pessoas não tem a menor ideia de que elas vão ali no supermercado e compram uma bandejinha linda, asséptico, frango, que muitas vezes esse frango vem de um galpão fortemente iluminado, com milhares de galinhas picando, às vezes com o bico cortado, num espaço exíguo, num lugar horrível, cheio de antibióticos para as galinhas não ficarem doentes. Assim, a pessoa não consegue fazer nem a conexão entre uma coisa e outra. Outro exemplo que eu acho muito impressionante sobre comida e excesso é que é muito gostoso comer chocolate, mas a maior parte das pessoas não tem noção de que você tem um contingente enorme de trabalho escravo infantil na cadeia do chocolate. E que tem sido 1000 vezes denunciado, 1000 vezes as empresas se comprometem e não fazem nada. Então, quer dizer, é lindo comer chocolate, é ótimo, uma delícia, mas a maior parte das pessoas mal sabe que quando ela está comprando um chocolate de marca A, B, C ou D, elas estão, de alguma maneira, envolvidas apoiando o funcionário. Na verdade, o que vocês fazem é de tentar mostrar para a pessoa o que está por trás do que está comendo e que você não vai comer chocolate da marca A ou B sem sujar sua mão de sangue, é fundamental. E esse tipo de coisa eu acho que é uma coisa que pode realmente mudar, talvez devagarzinho, né? Porque também, apesar de que a gente gostaria de que a mudança fosse rápida, diz a Vandana Shiva que a mudança tinha que ser rápida, porque se ela não for rápida o suficiente, a destruição vai ser mais rápida e mais revolucionária. Então, seria bom que a mudança fosse muito rápida. Talvez a mudança não consiga ser tão rápida. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho muito importante, é uma maneira muito, muito boa de mostrar para as pessoas que, sim, elas podem ter mais responsabilidade em relação ao que elas consomem e que elas podem, sim, fazer escolhas, né? Quer dizer, não vão morrer porque se não puderem consumir um chocolate da marca Alba. E sobre a natureza e suas inspirações, sim, a natureza é muito impressionante, porque a natureza, a gente às vezes não se dá conta, mas, por exemplo, ela já é fonte de inspiração para tanta coisa que a gente consome e faz. Um exemplo mais claro é os remédios. A gente tem um contingente imenso de medicamentos que são da natureza, que partiram de coisas da natureza e depois vão sintetizados. Por exemplo, aspirina. Aspirina é casca de salgueiro, e depois foi isolado, o gosto ruim foi modificado e tal. Mas é basicamente isso. Então, a gente tem essas inspirações que são as mais óbvias, né? Alimentos, comida, né? Mas a gente tem outro tipo de coisa também. Inspirações de formas de coisas. Por exemplo, turbinas eólicas com formato de cauda de baleia jubarte. As turbinas eólicas, se descobriu que o formato da cauda da baleia jubarte aumenta imensamente o rendimento de uma turbina eólica. Então, eles começaram a copiar aquele modelo, aquele formato. Trens, bala, tinham um problema muito grande de barulho quando saem do túnel e entram no túnel. Então, os engenheiros conseguiram um nariz para esses trens, baseado no martim pescador. O martim pescador entra e sai da água de uma maneira, e aí eles conseguiram, usando o mesmo formato, reduzir o barulho que os trens fazem quando entram e saem dos túneis por conta da resistência do ar. Telas de celulares e computadores baseados na forma que as asas das borboletas refletem luz. Forma de coletar água no deserto, inspirado nas formas que os besouros do deserto da Namíbia coletam água. E assim, tem um monte, né? Um monte de marca-passos baseados na forma que os peixes elétricos produzem energia. Tem um contingente imenso. Mas a verdade é que a natureza podia inspirar a gente para muito mais. Então, a gente tem sistemas na natureza, sistemas descentralizados de decisão. Pensa, por exemplo, em formigueiros, ou colmeias, colônias de fungo, sistemas radiculares de planta, onde a decisão não é tomada por um indivíduo ou uma célula que congrega tudo, ou como a gente, né, o cérebro que manda em tudo. Então, danificou o cérebro, o sistema todo danificou ali. Você tem quase um regime absolutista, né, que se reproduz na sociedade, né? Você tem sempre um líder, e aí quando o líder está ameaçado, ou quando um exemplo disso é quando os europeus chegaram nas Américas, né, rapidamente conseguiram desbaratinar o Império Inca. Tinha um
um líder. Aquele líder capturado, Caiu o império inteiro. Caiu o império todo. Então, sistemas que são descentralizados, eles são muito mais eficientes. As decisões são muito mais sábias quando elas são tomadas em sistemas descentralizados. Então, até a nosso sistema de gestão, até a nossa própria democracia podia se inspirar na natureza. E mais, a gente conhece tão pouco a natureza. Se a gente conhecesse mais, a gente teria tantas outras possibilidades de inspiração. E também, por exemplo, um contingente imenso de tecnologia que tem sido desenvolvido para viagens espaciais baseados nos designs das plantas. As plantas têm soluções incríveis para lidar com o ambiente onde elas estão, porque os animais podem simplesmente sair correndo, né? As plantas não. Então, elas têm que ficar lá aguentando a predação, os inimigos, tudo que aparece, tem que aguentar, né? Então, as plantas desenvolveram sistemas muito diversos para lidar com os problemas da natureza. Então, isso tem sido uma inspiração constante para a tecnologia para a viagem espacial. Então, você vê que tem incrível, né? A natureza é sábia, esse ditado é muito real, né? Assim, você estava falando dos regimes descentralizados, é que nem você falou do projeto Comida e Cultura, né? Que é uma coisa que parece besta, óbvia, mas tão necessária da gente pensar, porque é claro que se tiver uma pessoa ali em cima tentando cuidar de todo aquele mundo de coisas embaixo, não tem como ela, ou mesmo que forem algumas pessoas poderosas, entender tudo que está acontecendo ali para baixo, né? Você consegue absorver o que está um pouco além, né? Mas o que está muito além, você não tem nem como poder ajudar, mesmo que você quisesse, né? Vamos supor que a gente tivesse um governo que realmente estivesse preocupado com tudo que está acontecendo e com todas as cadeias, em todas as instâncias e tal. Mesmo assim, ia ser muito difícil, né? E aí, voltando para a história das crianças, eu vi que no início da pandemia, você escreveu um livro digital que eu achei o máximo, que você até me enviou e eu até repliquei e vi em outros grupos, que é o Nós, a Natureza e a Pandemia, né? Que você mostra com ilustrações belíssimas o que está acontecendo para as crianças, porque é um momento tão difícil delas estarem entendendo, né, tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi fazer esse livro, como é que as pessoas podem acessar, se tem um lugar. Bom, primeiro vale dizer que eu tenho vários livros para criança, né? Eu escrevi vários livros para criança, um pouco nessa pegada da Mônica Passarinho que você falou. Eu acho que as crianças nascem com uma empatia enorme em relação à natureza, e elas vão perdendo essa empatia. Então, a minha aposta é tentar preservar essa empatia que as crianças têm em relação à natureza. Então, isso é muito curioso, porque se você chegar para uma criança e falar assim, você sabia que os ursos polares estão ameaçados, as baleias estão ameaçadas, ela fica super preocupada. Ela diz, por quê? Como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para salvar eles e tal? Você fala isso para um adulto, o que ele te diz? Tá, mas e se a baleia desaparecer? Não vai acontecer nada. O que vai acontecer com isso? Então, na verdade, essa é uma aposta que eu tenho feito constantemente nas crianças para conservar essa empatia. Então, no caso da pandemia, eu achei que, claro, eu até vi que existiam materiais assim, explicar para as crianças que elas não ficarem muito preocupadas, que não ficarem muito estressadas, muito tensas e tal. Mas eu queria fazer uma explicação de que a gente precisa entender, as crianças, elas são só pessoas, elas são mais jovens, mas elas têm um pensamento complexo também, elas podem entender situações complexas. Então, a minha ideia era explicar para as crianças que a pandemia que a gente está vivendo, a pandemia nossa de cada dia agora, do coronavírus, ela tem tudo a ver com a forma que a gente vive a natureza. Explicar que ela não é uma coisa, ela não é um azar, ela tem motivos, ela tem motivos que a gente lida com a natureza de uma forma predatória. E isso tem consequências. Então, explicar que, tá bom, tem veio do morcego, veio do pangolim, mas como é que é essa história, né? E esse pangolim, e esse morcego estava fazendo o quê no mercado? Por que o pangolim e o mercado se encontraram, e o pangolim e o morcego se encontraram? Então, todas essas coisas eu acho muito importante para todos nós, mas para as crianças também, porque as crianças elas podem já entender isso desde jovens, para ver se, misturado com a empatia que elas têm, com essa consciência de que fazem parte da natureza, elas possam, quando se tornarem um pouco mais velhas,
tentar fazer um mundo diferente, né? Então, quer dizer, se você tem uma percepção de que aquele momento de estresse que você está vivendo, a pandemia do coronavírus, todo esse momento, ele tem a ver com a forma que a gente lida com a natureza, eu imagino que você não vai querer corroborar com essa forma de lidar com a natureza. Então, esse que era o maior objetivo do E é perfeito, né? É perfeito, disponível. porque senão, desculpe só te cortar antes de você continuar dizendo onde ele está disponível, porque as crianças estão vivendo isso. Então, simplesmente fingir que não é uma coisa grave, que não tem a ver com 1 milhão de coisas que vinham sendo feitas há um tempo, não adianta, né? Você vai querer deixar essas crianças tão cegas quanto nós fomos aí durante muitos anos. Então, é perfeito. E a maneira como você colocou nesse livro, eu achei muito boa, porque não é uma coisa assim catastrófica que a criança vai ler e vai ficar... É simplesmente falando a verdade de uma maneira muito legal mesmo. Eu sugiro a todos que estão vendo, que tenham filhos, sobrinhos, netos, que mostrem. Então conta aí, onde é que a gente pode achar? Então ele está disponível nesse blog que eu tenho, que chama Planeta Bárbaro. Ele é o www. Planeta Bárbaro. É fácil achar no Google Planeta Bárbaro, você chega nesse blog. E ali dentro do blog você tem que procurar pelo nome do livro. Não consegui ficar disponível de outra maneira. Então, mas dá para chegar. Eu acho que o importante é você abrir o livro, e não só o livro, mas essa insistência que eu tenho de ficar dizendo para as pessoas tudo que eu escrevo, em todo lugar que eu vou assim, né, virtualmente. Dizer que não, a pandemia ela é de nossa responsabilidade. Ela é, de fato, uma consequência do que a gente faz. Por quê? Porque é como se eu usasse isso para colocar uma cunha. A gente estava falando sobre como mobilizar as pessoas, como trazer as pessoas para um pensamento mais crítico. A minha ideia é que isso funcione como uma cunha, assim, abrir um pedacinho, assim, para a pessoa começar a desconfiar que tem alguma coisa errada, para ver se aí a gente consegue passar nessa brechinha aberta, nessa cunha aberta, muito mais coisa para levar essas pessoas a pensarem mais criticamente. Então, eu acho que insistir que a pandemia é uma consequência das formas que a gente lida com a natureza, eu tenho entendido isso como uma cunha, uma forma de abrir um espacinho nesse pensamento hegemônico que a gente tem hoje, de que essa é a única forma de estar no mundo, que essa é a única forma de viver, que esse é o jeito e acabou, não tem outra maneira. Então, acho que é importante bater esse martelinho, abrir essa cunhazinha ali nessa hegemonia. Fala, Granfino. Qual é o plano? Granfino, qual é o plano? Qual é o rumo? Onde será que vai chegar o ser humano? Diga, menino, fala, fulano, chega de danos, ou vamos mesmo encarar seu Nostradamus? E aí, barão? Homem do ano, vais amainar vosso consumo, ou achas que quando ruírem altiplanos não vai cair tua reserva no fazano? Fala, Granfino, qual é o plano? Qual é o rumo? Onde será que vai chegar o ser humano? Diga, pequeno, fala, fulano, chega de danos, ou vamos mesmo encarar seu Nostradamus? E aí, barão, homem do ano, vais amainar vosso consumo, ou achas que quando ruírem altiplanos não vai cair tua reserva no fazano? Então vejamos, digamos, mudemos, mundano,
Mandemos, mandemos, mandemos marmita pros inanos, pros pobres africanos, latino-americanos, quem entrou pelo cano. Então vejamos, digamos, mudemos, 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 mundanos. Mandemos, mandemos, mandemos bananas pros tiranos, mercados e seus donos, os patrões dos mordomos, os patrões dos mordomos. Mudemos, mudemos, mudemos mundanos, pra não termos que nos mudar pra Netuno. Melancolia, Vênus, Plutão, Urano. É isso. Então tá. É o que você falou, né? A diversidade em tudo, né? Em tudo que a gente faz, né? Com quem a gente convive, o que a gente come, porque a pandemia está ligada não só a mudanças climáticas, mas a essa sindemia, né? Que tem sido chamada assim, que é muito relacionada à alimentação, né? A crise da obesidade, a crise da má nutrição, porque a gente vê um monte de gente morrendo de fome e, ao mesmo tempo, a gente vê um monte de gente obesa, né? Com a questão da indústria alimentícia a todo vapor, né? Principalmente agora na pandemia. Por um lado, tem um monte de gente cozinhando e voltando a cozinhar e tal, mas por outro lado, tem uma galera que não tem o que comer. E aí, quando tem um dinheirinho, vai comprar o que é mais barato. E Dolly é mais barato do que água. Então, né, são dois lados, assim, que a gente vai vendo crescer uma coisa, mas também vai vendo crescer outra. Então, muito complicado. Relacionado à alimentação, eu queria aproveitar para te perguntar se você tem lembranças de quem te ensinou a comer, a sua educação alimentar, como é que ela se deu? Eu tenho muitas lembranças da minha educação alimentar, sim. A minha família é uma família de judeus que vieram da Turquia. E é uma tradição alimentar muito diferente da que a gente vê aqui no Brasil, né? Porque a gente, primeiro que não tinha essa ideia de que a carne é um alimento central na sua refeição, né? A carne estava presente, mas ela era sempre mais uma coisa. Então, era sempre carne com alguma coisa, né? Você não faz carne só um pifão. Assim. Uhum. Essa coisa é muito sul-americano, né? A gente tinha muito faz um quiabo com carne, faz uma vagem com frango, faz uma berinjela recheada com carne moída. Então, eu, por sorte, cresci com essa forma de comer, que é o que eu como até hoje, como eu gosto de comer, que eu acho que é uma dieta, um pezinho no Mediterrâneo, que eu acho que é uma dieta muito, muito razoável, muito bacana. E até as pessoas me falam, eu fico estranho, porque as pessoas falam para mim, você não é vegetariana? Eu falo, não, eu não sou vegetariana, realmente. Eu como super pouca carne. Eu não acho que as pessoas devam aderir, tem que ser vegetariano. Eu acho ótimo quem quer ser vegetariano, maravilhoso quem quer ser vegano, acho que tem espaço para tudo. Agora, essa ideia de que você tem que comer carne loucamente e que a carne é o prato principal de, né, todas as suas refeições, não faz o menor sentido. Primeiro, porque é insustentável, né? E segundo, porque aí, de novo, a gente cai na responsabilidade daquela do Ferdinando Grosso que a gente estava falando. Quer dizer, não tem como você comer toneladas de carne e achar que você não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo na Amazônia hoje. Quer dizer, você tem que fazer uma escolha. Então, agora, todo mundo comesse 10% da carne que come, quer dizer, claro, todo mundo que tem acesso. Tem gente que não vai comer absolutamente nada. Mas as pessoas que comem uma quantidade enorme de carne decidissem comer, de fato, 10% do que come, 30% do que come, isso já faria uma diferença imensa, porque realmente certamente uma demanda. Então, eu acho que eu tenho muitas recomendações, assim, de cozinhar, de comer, da minha infância, dessa tradição que a minha mãe trouxe da Turquia. Tenho recordações excelentes da minha... É incrível como, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, elas vão diretamente para o lugar do afeto, assim, né? A comida pode te levar para caminhos, assim, incríveis, por isso que a gente
gente acha que trabalhar com comida com as crianças é realmente transformador, né? Porque elas entendem aquilo lá de um outro jeito, né? Quando a gente está na aula e fazendo aquilo juntos, e tem um afeto envolvido que te move para um outro lugar, né? E eu também tenho maior dificuldade em não comer carne. Me identifiquei com o que você... Quer dizer, você não disse que tem dificuldade, você falou que você come também. Mas eu era muito carnívora. E essa coisa da responsabilidade, eu, meus filhos, meu marido, enfim, a família, todo mundo comia muita carne o tempo todo e tal. E a gente pôs assim na mesa mesmo e começou a repensar e falar, bom, vai ter que ter... As crianças deram uma esperneada e tal, mas tem dias assim, sem carne aqui em casa. Agora eu acho uma glória, porque foi difícil conseguir, não é fácil mudar hábitos alimentares, né? Qualquer tipo de hábito é difícil mudar. Você acha que tem alguma coisa de mudança de paladar que o ser humano pode, experimentando mais, ter mais abertura assim para tudo depois na vida, para essa diversidade que você falou, da importância da diversidade? Eu estou completamente convicta disso, porque eu acho que uma das maiores inspirações que a natureza oferece é a diversidade. É a diversidade de formas, é a diversidade com que ela resolve seus problemas, as questões que se colocam. A natureza, os organismos têm inúmeras formas de resolver isso. Então, só que se a gente acha que só tem um jeito de fazer as coisas, a gente vai acabar tendendo a achar isso para tudo. Então, se a gente acha que só tem uma coisa para comer, se a gente acha que só tem um jeito de ver, um tipo de série que a gente gosta, um tipo de livro que a gente lê, um tipo de gente com a qual a gente convive, um tipo de coisa que a gente valoriza. Isso é desastroso para a gente como espécie, para a humanidade. E eu acho que você tem razão, porque o fato da gente não comer uma profusão de alimentos também não nos ajuda a entender a diversidade da natureza. Então, a gente sabe que plantando arroz, trigo, milho, sei lá, isso já é a grandíssima parte da alimentação da nossa espécie. Agora, quantas plantas alimentares, não estamos falando nem das não convencionais. Nem das punks, né? Das que estão ali nas gôndolas dos mercados. As pessoas não sabem, não comem. E, claro, isso também tem a ver com esse nosso forma que a gente tem vivido, que não é nenhuma escolha, é a forma que a gente acha que a gente deve viver. Nesse jeito, não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para ensinar nada para o seu filho, não tem tempo para ensinar o seu filho a cozinhar, só tem tempo para sair correndo que nem um bando de maluco. Então, é muito mais fácil comprar uma comida, é muito mais fácil ir rapidinho em algum lugar, é mais fácil comprar uma comida super multiprocessada e colocar no micro-ondas. Quer dizer, essa forma de viver não convida você a ensinar para o seu filho que a berinjela não é uma abobrinha e que a abobrinha é diferente de uma abóbora e que só de pensar em abóboras existe uma diversidade inacreditável. Quer dizer, nada disso convida você a viver essa diversidade. Então, talvez a pandemia, para quem pôde ficar em casa e teve que cozinhar, e teve que dialogar com seus filhos sobre comida e tal, talvez seja uma oportunidade também para entender melhor esses processos e revisitar essa possibilidade, que é cozinhar, que pensar em várias outras comidas, pensar o que mais que você pode comer, que outras variedades você pode... Porque não é só a composição dos alimentos, mas é o preparo também, né? Você pode preparar de tantas formas diferentes. Eu acho que qualquer convite à diversidade, ele é muito útil para o destino da nossa espécie. Porque se a gente entende que tem diversidade, por exemplo, quantas pessoas já se deram conta que no Brasil tem, inclusive, mais de 260 povos indígenas, que falam mais de 180 línguas, que cada um vive de um jeito diferente, né? Índio vive do mesmo jeito. Não é. Quantas comunidades rurais a gente tem aqui, comunidades locais, de vazanteiros, seringueiros, ribeirinhos, barranqueiros, mulheres quebradeiras de coco de babacu. Quer dizer, você tem um fundo de pasto, você tem milhares de comunidades diferentes, que têm modos de vida diferentes. Claro, algumas coisas em comum, mas é essa abertura para essa diversidade de possibilidades que poderia fazer um futuro onde houvesse espaço para um mosaico de possibilidades e não uma chapa, uma coisa chapada onde é só aquilo e que o que não é aquilo é atrasado, é chato, é ruim, não é valorizado. Imagem super bonita essa do mosaico que você trouxe, achei muito bonito. E você trouxe uma outra coisa nessa sua fala, que além da diversidade,
uma coisa muito importante é a questão do tempo, né? Me fez pensar que é isso, né? Essa sociedade que a gente vive desde a era industrial, essa coisa do tempo é dinheiro, da gente não ter tempo para nada, realmente não possibilita a gente nem ver as coisas, né? Eu tive um momento aqui na pandemia que falei pro meu irmão que mora aqui do lado, eu estava na janela do meu quarto e de repente eu vi a lua nascer ali, num desses meses aí, num desses dias. E aí eu achei tão estranho, porque eu moro aqui há 15 anos nessa casa e eu sempre via a lua nascer do outro lado. Eu nunca tinha reparado que nessa época do ano a lua nascia num outro eixo da casa. E eu fiquei tão impressionada com aquilo. Eu falei, gente, eu tive tempo para ver aquilo, sabe? Eu parei um minuto na vida e vi aquilo. Então, essa falta de tempo, eu acho que é imprescindível essa parada fazer com que a gente olhe para isso, né? Que isso que vai possibilitar a gente também ver todas essas camadas de diversidade que você está falando, né? Tem um livro muito bom que eu li na minha infância, meu pai leu para mim, que é de um autor que chama Michael Ende, não sei se você conhece, ele escreveu A História Sem Fim, que ficou muito famoso, que virou uma... Adoro! Mas antes da História Sem Fim, ele tinha escrito um livro que chamava Manu, a Menina que Sabia Ouvir, que é incrível, que é a história de uma menina que mora num anfiteatro romano na Itália, e aí o lance dela é ficar lá ouvindo, todas as pessoas da cidade vão lá para conversar com ela, porque ela tem tempo, simples assim. E aí todo mundo fica super amigo dela. E enquanto isso, a cidade vai sendo tomada pelos homens cinzas, que são os caras que vêm todos iguais, com as pastinhas, vão lá, sentam na mesa de cada pessoa com um contrato e as pessoas assinam e no final a gente entende que o que está sendo roubado é o tempo delas, né? Então é lindo, é um livro infanto-juvenil que eu até recomendo para todo mundo que está assistindo, adultos e crianças, para vocês lerem com seus filhos. E queria aproveitar até para te perguntar, primeiro, se sua alimentação mudou na quarentena ou não, e depois eu faço outra pergunta. Não mudou muito na quarentena, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar. Eu tenho pessoas ao meu redor que também gostam de cozinhar. Então, não mudou muito, não. Tem esse problema de não dá para ir no mercado, mas a gente conhece uma galera que produz orgânicos, entrega e tal, então não mudou muito, não. Agora, eu queria aproveitar e falar um negócio sobre o tempo, né, que você falou. Eu acho que isso de fato, o que realmente o capitalismo conseguiu domesticar. Ele conseguiu domesticar de uma maneira o tempo, ele tirou o tempo da gente. Então, o que acontece? Você nunca tem tempo para nada. Quando você tem um tempinho, o que você quer? Você quer descansar, você quer um conforto, você quer esquecer das coisas, você quer um conforto. Você não quer ficar, sei lá, lendo um livro super, né? Você está tão cansado, você está tão... Na verdade, eu acho que o tempo é o grande lance. E o pior é que agora, no mundo que a gente vive, porque antigamente, esse senhor que mandava na gente, que obrigava a gente a trabalhar, que a gente tinha que ficar trabalhando o tempo todo, ele estava fora da gente, ele era um patrão, ele era no passado um senhor de escravos. Mas hoje em dia, esse senhor que está com chicotinho somos nós mesmos. Então, é o neoliberalismo, né? O que deveria ser uma libertação em termos de tempo, né? Afinal de contas, agora a gente finalmente vai poder trabalhar de uma outra maneira e tal, se transformou no contrário. A gente se tornou ainda mais escravo e o tempo foi varrido completamente da gente. A gente tem o tempo que a gente tem de qualidade, ele só serve para a gente empenhar nesse sistema capitalista, neoliberal, globalizante. É isso mesmo. Nurit, bom, a gente está chegando ao fim, porque a gente só tem 1 hora. Eu poderia ficar conversando aqui com você, acho que umas 5 horas. Está uma delícia. Então, primeiro eu queria te agradecer muito, né, esse seu tempo que você deu para a gente aqui do Projeto Comida e Cultura, que foi maravilhoso. Queria agradecer quem está ouvindo a gente também. E vou te fazer uma última pergunta, então. Para você contar para a gente, Nurit, você tem fome do quê? É uma pergunta difícil, né? Cara, eu acho que eu tenho fome de justiça, na verdade. Eu acho que eu tenho fome de mais igualdade, mas não no sentido da igualdade que todo mundo devia ser igual, mas no sentido de que todos deviam poder ser o que eles querem ser.
né, essa possibilidade de ser o que cada um quer ser, ter essa possibilidade, eu estou faminta disso, sim. Que a gente pode chamar de equidade, mas é essa coisa de cada ser humano poder realizar o seu potencial. Agora, e depende muito de muita coisa. E depende, eu acho, de justiça, sim, e de responsabilidade. Essa responsabilidade compartilhada que todos nós devíamos ter e que não temos em geral. Sabe, eu tava pra viver um grande amor antes disso tudo acontecer. Mas meu coração, já acostumado a seguir na contramão. Sabe, eu tava pra fazer uma grande viagem antes disso tudo acontecer. Mas aquela amiga precisou de mim, teve uma grande briga. Sabe, eu tava pra entrar naquele curso de cultura popular, mas o meu gato adoeceu e não parava de miar. E agora o que é que eu faço com esse tempo que me restou? As nuvens lá no céu já não sabem bem onde está o meu amor. Um tempo de atenção, tempo de tensão, tempo de tesão. Quero viver pra ver esse tal de novo mundo nascer. Quero viver pra ver esse tal de velho mundo morrer. Quero viver pra ver esse tal de novo mundo nascer. Quero viver pra ver esse tal de velho mundo morrer. Quero viver pra ver esse tal de novo mundo nascer. Quero viver pra ver esse tal de velho mundo morrer. Quero viver pra ver esse tal de novo mundo nascer. Quero viver pra ver esse tal de velho mundo morrer. Neste programa, vocês ouviram as músicas Tua, da Lineker, Então Tá, de Zimber com participação de Zé Cabaleiro e Sabe, de Clara Dum. Esses artistas são moradores da Vila Anglo-Brasileira em São Paulo. Se quiser conhecer mais sobre eles, acesse os perfis @linekeroficial, @zimber, ZIMBHER, @clara.dum. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí.